Olá, hoje eu vim apresentar sobre os benefícios em espécie da matéria de Seguridade Social. Bom, a Previdência Social, ela é um instituto que visa garantir a renda mensal do trabalhador quando ele estiver incapacitado de exercer as suas funções laborais ou quando ele estiver aposentado, quando ele tiver direito à aposentadoria. Eles podem requerer esse benefício através do Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INSS. E esses benefícios, eles visam garantir não apenas a pessoa idosa que vai e precisa se aposentar, mas também aquela pessoa que fica incapacitada de exercer a sua profissão ou até mesmo para ajudar ali os dependentes da pessoa. Então, todo cidadão ele pode requerer esse benefício caso esteja contribuindo ou no período de graça, que é o período que mesmo não estando em contribuição, ele ainda tem direito e ele ainda é segurado. E esse período de graça, ele é previsto em lei e tem determinado tempo para cada determinado tipo de benefício. Como solicitar o benefício do meu INSS? Para fazer a solicitação, você vai acessar o site do meu INSS. Para a solicitação, é importante que você esteja com um advogado que possa te auxiliar, dentre outras questões que ele possa estar resolvendo para você. Então aqui eu deixei um print para vocês do aplicativo do site do meu Gov, onde fala onde você pode estar fazendo as solicitações. Aqui eu falo sobre o aplicativo móvel, que você pode baixar no Google Play ou no App Store. Aqui é do meu INSS, o site. E você ligar para o telefone 135 e o tempo de estimado de espera é de até 5 minutos para você fazer a solicitação. Para fazer a solicitação, você precisa de alguns requisitos e de algumas documentações. Os requisitos, ele vai variar de benefício para benefício. Por exemplo, aposentadoria. Se você for mulher, são 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se você for homem, 65, 20 anos de contribuição. E assim como os requisitos, a documentação também é específica para cada caso. Mas eu trouxe aqui para vocês algumas documentações que servem para a maioria dos casos, que é como a identidade, o CPF, a carteira de trabalho, e para as pessoas que vão com um representante legal, precisa do termo de representação legal de tutela e curatela ou termo de guarda e uma procuração no modelo do INSS ou pública. A lei, ela vai trazer para a gente sobre os planos de benefício da Previdência Social. Então aqui ela fala alguns em seu artigo 18, né? Que o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefício de serviço. Quanto ao segurado, que é o segurado que recebe aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário família, salário maternidade, auxílio-acidente. E quanto ao dependente, tá no inciso 2, fala da pensão por morte, auxílio-reclusão. E aqui eu também vou trazer para vocês o BPC e o seguro-desemprego que está previsto na Constituição. Alguns benefícios, como mostrei ali anteriormente no artigo, eles são ofertados ao dependente, não ao segurado, e sim ao dependente do segurado. Esses dependentes, eles têm uma classe, né? Que dependendo da classe, se tiver a primeira, vai excluir a próxima. Então, a primeira classe é o cônjuge, o companheiro em caso de união estável ou os filhos menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos com alguma deficiência. A segunda classe são os pais. Neles precisa ser comprovada a dependência econômica. E a terceira classe são os irmãos menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos, e também precisa ser comprovado a dependência econômica. O benefício que eu vou falar é o da pensão por morte,
que é um benefício devido aos dependentes do segurado, contribuinte ou para o que está em período de graça. A pensão por morte, ela precisa também de atender alguns requisitos, que depende do quanto tempo você está com o parceiro e quanto tempo de contribuição ele tinha, por exemplo. E ele também pode ser ofertado àqueles que o segurado tinha tudo para ser aposentado. O segundo benefício também é devido aos dependentes, que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é pago para os dependentes do segurado que esteja preso em regime fechado e que seja de baixa renda. Também precisa ser comprovado a questão da baixa renda e de 3 em 3 meses precisa ser demonstrado ao INSS que ele continua preso através da declaração de cárcere. Importante ressaltar que o auxílio reclusão segue aquela mesma classe de dependentes que eu falei anteriormente. O próximo auxílio é o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenizatório, pago quando o empregado que se encontra temporariamente com a sua capacidade reduzida de exercer a sua função laboral que normalmente ele exercia. Esse benefício ele vai ser pago para além do salário que ele recebe. Então, essa indenização não impede que ele continue trabalhando. O próximo é o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença. Esse auxílio, ele já substitui a renda do trabalhador. Ele é ofertado quando o trabalhador ele se afasta por 15 dias e após isso é o INSS comprovado os requisitos legais que vai fazer o pagamento do valor do salário mínimo, no caso. Então, esse é um benefício que vai ser pago para aqueles trabalhadores que se encontram incapacitados temporariamente de exercer a sua atividade laboral. A aposentadoria não programada. Ela é concedida a quem tenha incapacidade permanente de exercer atividades laborais. Ou seja, não tem como a pessoa trabalhar, ela está incapacitada, então ela vai receber a aposentadoria por invalidez permanente. Então, isso vai ser de acordo com a avaliação médica. Esses benefícios que eu falei até agora, do auxílio acidente, antigo auxílio doença, aposentadoria não programada, eles precisam passar por uma perícia médica. O auxílio acidente ou auxílio por incapacidade temporária, por exemplo, primeiro será feito ali a análise pelo empregador, se ele tiver algum critério de avaliação, enviar para o médico do trabalho ou só o atestado médico. Após isso, a perícia será realizada pelo INSS. É importante que o empregador ele já tenha laudos médicos, atestados, receituários, só que isso não vai impedir a perícia médica de ocorrer. A perícia ela vai ocorrer no ambiente, na agência do INSS, ou poderá ocorrer na casa, em domicílio, em casos de extrema necessidade, quando for injusto que a pessoa tenha que ir até o INSS. Agora, eu vou falar sobre a aposentadoria programada. A aposentadoria programada é a que as pessoas mais conhecem, que as pessoas esperam anos, para se aposentar. E hoje em dia tem uma brincadeira de, será que a gente vai se aposentar quando chegar na cidade? Mas enfim. A aposentadoria programada, ela é devida ao segurado que, homem, contribuiu 20 anos para a Previdência e tem 65 anos. E para a mulher, que contribuiu 15 anos para a Previdência e tem 62 anos. E, pela Constituição Federal, os trabalhadores rurais, eles têm 5 anos diminuídos da idade e precisa ter pelo menos 180 contribuições. Há alguns casos especiais da aposentadoria, como a aposentadoria dos professores, que também se reduzem 5 anos,
e você precisa ter, no mínimo, 25 anos de contribuição em atividade de magistério. E também é um benefício para a pessoa com deficiência, que é quando ela contribuiu por 15 anos, exclusivamente na condição de pessoa com deficiência. Então, ela vai poder ter essa idade mínima reduzida. Se for homem, 60 anos, e se for mulher, 55 anos. O salário maternidade, ele é um benefício ofertado a mulheres que passaram, né, por um parto, ou que houve um aborto não criminoso, e também no caso de adoção ou guarda. Ele é um benefício pago por 120 dias. Os homens, né, cônjuges dessa pessoa, ela tem direito se a mulher tiver falecido. O salário família, ele é um benefício ofertado pelo INSS para os segurados de baixa renda que têm filhos menores de 14 anos de idade. São R$ 65,00 para cada filho, menores de idade ou inválidos, né, incapacitados. Então, a remuneração mensal que considera-se baixa renda é de até R$ 1.906,04, que é o atualizado. E agora eu vou falar sobre o BPC. O BPC, ele é um benefício da assistência social e ele é pago quando houver uma pessoa que tem uma baixa renda, 1/4 do salário mínimo, tiver 65 anos de idade ou mais e uma pessoa com deficiência, incapacitada, impossibilitada. Esse benefício você não precisa ter contribuído, no entanto, você precisa estar inscrito no CadÚnico e atualizado de no mínimo 2 anos. Os requisitos para as pessoas com deficiências, elas terão que passar por uma perícia médica para ser analisado a deficiência delas, se causa realmente impossibilidade de estar exercendo uma profissão. E por último, e não menos importante, o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele é um benefício pago aos trabalhadores que se encontram desempregados, que foram demitidos sem justa causa. Ele tem ali o objetivo de promover a estabilidade do empregador enquanto ele reingressa novamente no mercado de trabalho. Esse foi o trabalho, a apresentação dos benefícios em espécie da Seguridade Social. E é isso, eles são importantes, né, para que as pessoas consigam ter ali um pouco da sua própria subsistência no momento em que delas necessitarem.